né? Aleluia. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, o livro de Ezequiel, capítulo de número 2, que é a temática da conferência. Ezequiel, capítulo de número 2. E à medida que você achar, você diga amém. Parabéns a toda a liderança pelo lindo trabalho. É um formato novo, né? Vocês optaram por esse formato de 2 dias para ficar mais enxuto por causa de locomoção, não é isso? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 1 e versículo número 2, que diz assim, revista atualizada. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Verso 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém? Vamos fazer uma oração boa? Vamos fazer uma oração boa, vamos pedir para que o Espírito possa falar conosco por meio da sua palavra. E Ele tem algo muito poderoso para fazer em nós e através de nós, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar e te bendizer, por essa oportunidade tão especial, Senhor, de nós estarmos aqui na tua casa, para nós cultuarmos o teu nome. Há uma juventude ávida, Senhor Deus, aqui para receber da tua parte. Temos entregado louvor, adoração, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos por isso, mas nós te pedimos, abra a porta da palavra nesta noite, e continua falando, Senhor, porque o Senhor vem falando desde as 4 horas da tarde, e o Senhor vai falar até amanhã à noite, em nome de Jesus, Pai. Abra o nosso entendimento para compreender as verdades da tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém. Toda vez que eu vou pregar em algum lugar, sempre eu faço isso, sempre. É tipo assim, eu procuro me conectar com a visão da igreja onde eu vou pregar, se não é na plenitude. Qual é a visão daquela igreja? Eles têm uma palavra profética para o ano? O evento que está sendo realizado tem alguma temática? Porque tem muitos pregadores, e eu não acho errado isso, que, por exemplo, você está falando de avivamento, o camarada vai falar de prosperidade, porque a última palavra que ele pregou é muito legal sobre prosperidade, deu certo na igreja dele, virou tudo lá, então ele vai querer pregar sobre prosperidade aqui, só que ele está desconectado. A igreja vai ser abençoada pela palavra? Sim, a palavra do Senhor é sempre boa, mas está desconecto aquilo que, a visão daquele trabalho que está sendo realizado ali. Eu não estou dizendo que quem me antecedeu, quem vai me... Como é que a gente fala? Quem vai me suceder amanhã tem que seguir essa linha. Estou dizendo eu. Então, eu perguntei ao diácono Tiago qual é o tema do trabalho. O que vocês querem? O que Deus colocou no seu coração? Porque eu acho que Deus não fala só com um na igreja. Uma igreja não é lugar para Deus falar com uma pessoa só. Lugar onde Deus só fala com uma pessoa é seita e não é igreja. Deus fala com a igreja. Deus fala com a igreja. Se você coloca uma liderança, essa liderança tem que ter essa liberdade de orar e buscar a Deus. Então ele falou, pastor, Ezequiel capítulo 2, versículos número 1. Mas pelas chamadas que eu tenho visto, que têm sido colocadas na internet, vocês estão trabalhando muito, e tem um banner ali na entrada também, que vem falar sobre os movimentos de avivamento da história, os grandes avivamentos, vamos dizer assim, pós-modernos, de século ali, principalmente século XX para frente, foi onde eles pesquisaram. Aonde tem o avivamento galês, 1903, mais ou menos, 4, avivamento da Rua Azusa, o avivamento escocês, o avivamento do Canadá, em Toronto, no Canadá, são movimentos do Espírito Santo. Uma coisa é certa, que nós, como igreja, precisamos ser avivados. Amém ou não amém, irmão? Como igreja, nós precisamos ser avivados, nós precisamos de avivamento. A oração de Abacuque vai dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ele não pediu para avivar no meio e nem no final, ele colocou aonde? No meio. Por quê? O meio é o mais complicado, onde muita gente para, onde muita gente fica no meio do caminho.
Mas eu quero acreditar que os intensos aqui da plenitude, irmão, não são assim não. Os intensos da plenitude são aqueles que seguem o caminho de Jesus, amém? Uma coisa, eu estava vendo aqui a oração que foi feita aqui. Escrevam uma coisa, vocês que vieram aqui na frente, vocês que estão caminhando. Todo grande pastor de grandes igrejas, todo grande pastor de sucesso, já passou pela juventude da igreja, cuidando da juventude da igreja. E aquele que tem sucesso cuidando da juventude, muito provavelmente será bom pastor no futuro. É verdade. Você pode procurar. Pastor Josué foi líder de jovem, pastor Sila foi líder de jovem, eu fui líder de jovem, Ezequiel Teixeira foi líder de jovem. Se você for falando aí, vai ter, todos eles têm alguma experiência com esse movimento de juventude. Então, juventude é celeiro de gente abençoada. Ô, irmão, pelo menos eu 3 aqui estou entendendo, irmão. Eu vou falar até alguém se manifestar. De repente, porque os camisa branca ficaram tudo embolado aqui na frente, tinha que se espalhar mais para trás. Juventude é celeiro de gente abençoada, irmão. Me ajuda a pregar aí, Vaso. Isso aí, pode me ajudar a pregar aí. Então você vai observar o que há em comum nos grandes movimentos de avivamento da história. Começa com jovens. Movimentos de avivamento começam com jovens. Você pode ver. Evan Roberts, que foi o avivamento gaulês, para vocês terem uma ideia, dizem que chegou a mais de 100 mil conversões. Mais de 100 mil conversões. Pensa, 2 anos sem campeonato brasileiro. Quem foi o campeão de 2025? Quem foi o campeão brasileiro de 2026? Vai estar lá, não teve. Por quê? O avivamento varreu o Brasil, imagina. Varreu o Brasil que ninguém quer ir para estádio de futebol. Todos os estádios de futebol foram tomados por conferência de jovens, conferência de avivamento. Por quê? Porque Deus começou a se movimentar. É isso que aconteceu lá no país de Gales com Evan Roberts. E Evan Roberts tinha o quê? 22, 23, 24 anos de idade. Outra coisa que nós precisamos entender, que avivamento não dura muito tempo. Avivamento é tiro curto. Então ele te dá um gás, ele te enche, e depois ele abaixa para poder continuar. Então entenda uma coisa, é uma tolice a gente querer achar que a gente vai ficar num frenesi espiritual constante. Quem precisa simplesmente dessas experiências todo o tempo, uma hora vai desistir no meio do caminho. Porque a carreira cristã não é curta, só se você quiser morrer amanhã. Como eu vou demorar muito a morrer ainda. Aleluia, a gente tem que continuar dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Amém ou não amém? Então, irmãos, em cima dessa temática, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre Ezequiel, capítulo de número 2, ok? Tem algumas coisas históricas aqui, e temos 2, 3 pontos que eu quero salientar com você para nós orarmos hoje aqui. Porque eu quero acreditar de verdade, que o futuro da plenitude está diante dos meus olhos. Irmão, eu pensei que essa fosse uma boa palavra. Irmão, não me decepciona não, irmão. Se eu falar que o futuro da plenitude está diante dos meus olhos, você fica assim. Aí, meu filho, aí eu tô lascado, ok? Eu quero acreditar que o futuro da plenitude está diante dos meus olhos. Amém, irmãos? É exatamente isso aí, ok? Então é necessário você receber essa palavra, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, que existem tipos de profetas na Bíblia. Existem profetas de ofício, Efésios, que são chamados os 5 ministérios: apóstolo, evangelista, pastor, apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres. Então existem profetas de ofício.
Não é o camarada que simplesmente profetiza, ele é um profeta de ofício. Existem, segundo ponto, aqueles que são chamados, aqueles que profetizam. Atos dos Apóstolos vai dizer que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, uma coisa muito bacana da casa de Filipe é que a casa de Filipe era um ambiente, tinha um ambiente profético. Aleluia! Oh glória! Porque aonde tem um ambiente profético, os profetas se juntam ali. O ambiente ele atrai, oh glória! Oh, aleluia! O ambiente atrai os seus iguais. Se lugar onde só tem fofoca, só tem murmuração, só tem carnalidade, atrai esse tipo de gente. Mas aonde o ambiente é ambiente de profético, aonde há um profético sobre aquele lugar, aqueles que têm isso vão se achegando. Oh glória! Será que essa casa é uma casa de profetas, irmão? Então tem as meninas que profetizam. Mas diz o texto sagrado que chegando entre eles um profeta chamado Ágabo. Veja que Lucas não as chama de profetas. Diz que elas profetizavam. Profeta é Ágabo, porque Ágabo é profeta de ofício. Além desses dois do Novo Testamento, nós temos no Antigo Testamento os chamados profetas escriturísticos. São aqueles que escreveram, que profetizaram, e as suas profecias foram escritas por eles ou por terceiros que vão registrar algum episódio da vida deles, inspirados pelo Espírito Santo. Dentre esses profetas, tipo assim, nós temos Elias e Eliseu, para título de exemplo, Elias e Eliseu. Eles são profetas do Antigo Testamento, mas eles não são profetas escriturísticos. Dentro dos profetas escriturísticos, nós temos os 4 maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos os 12 menores, que é por causa da quantidade de escrito, mas não da sua importância. Dentre todos esses, Ezequiel se destaca muito por causa do tipo de palavra que ele escreve. Ezequiel é um homem de muitas visões. Ezequiel é um homem de muitas revelações. Ezequiel é um homem que tem umas experiências muito loucas com Deus. Deus tem uma sinergia com Ezequiel, porque Deus confia em Ezequiel a ponto de pedir coisas loucas a Ezequiel, porque ele sabe que Ezequiel vai corresponder às suas expectativas. Porque Deus não pedirá coisas a alguém aonde aqueles que não correspondem à expectativa. Por isso que Deus não joga a conversa fora. Deus não conversa com pessoas que não dão atenção para eles. Aleluia. O nível da conversa se aprofunda de acordo com o público na qual Deus começa a falar. Se pessoas só gostam de água com açúcar, é água com açúcar que virá a você. Mas talvez nessa noite tenha 3 ou 4 aqui para dizer: afunda o prego hoje aqui, Jesus. Oh, vou repetir aqui, aleluia, vou melhorar aqui. De repente tem uns 10 hoje aqui para dizer: Jesus, eu quero ir para águas profundas nessa noite. Eu quero ter novas experiências contigo. Começa a conversar comigo de verdade. Deus vai pedir umas coisas a Ezequiel tão loucas, a título de fazer da vida de Ezequiel, dizer assim: Ezequiel, sua vida não é mais sua. Sua vida não é mais sua, sua vida é minha. Sua vida você vai... Pastora Wagner, como é que é o nome daquela coisa antiga de Muppet Babies? Fantoche, mas tem uma outra coisa. Pantomina? Não tem um negócio desse assim? Vamos botar fantoche. Eu não gosto de fantoche o nome não, mas tem outro nome mais bonitinho aí para achar que eu sou inteligente. Não é ventríloco não. Mas vamos tentar lá com o negócio aqui. Aí Deus falou assim: você vai ser um bonequinho na minha mão. Marionete. Não, eu queria uma palavra mais bonita. Aí Deus falou assim: você vai ser um exemplo na minha mão. Tipo assim, a coisa vai ficar feia para o lado de Israel. Aí Deus chegou para Ezequiel e falou assim: pega as tuas fezes
prepara o teu pão com as tuas próprias fezes e come, para mostrar a Israel o que acontecerá com eles no cativeiro. Aí Ezequiel olhou e falou assim, não, aí não. Aí Deus falou assim, então eu vou te aliviar, pega estrume de vaca e faz teu pão. Aí, Paulo Vitor, que está atrás de avivamento aí, para tudo quanto é canto, ele quer ir agora? Aí, tu está disposto a fazer um negócio desse? Nem todo mundo está. Deus vai pedir isso para tu? Espero que não. Uma outra coisa doida que Deus pediu para ele: eu vou tirar a tua mulher e tu não vai poder chorar. Tem muita gente em São Paulo que diz assim, leva agora, Jeová. Porque Deus falou assim, assim vai haver a separação de Israel da minha presença. Então Ezequiel, quando Deus tem alguém junto dele, essas pessoas que correspondem ao chamado, essas pessoas que estão dispostas a ir a níveis de sacrifício que a maioria não tem, guarde isso. Sempre que você vê um negócio começando apertando muito para o seu lado, exigências começando a vir com você, uma sobre a outra, você passa numa prova, vem uma outra, passa numa prova, vem outra, você fala, Senhor, misericórdia, por que isso? Pode acalmar o seu coração. Tem um nível de revelação para chegar sobre você. Porque aquele a quem muito é cobrado, Deus também vai dar muito a essa pessoa. Ok? Então Ezequiel é um camarada desse. Então nós temos aqui algumas coisas que aconteceram com Ezequiel, que são extraordinárias para mim, que eu espero que seja para você também. Porque a palavra não é para jovem, a palavra é para a igreja, para todos nós. Número 1, e como eu disse a você, à medida que você receber, reaja. Se a palavra é tua, sobe na cadeira não, porque vocês literalmente eu acho que subiriam, né? Então, meu filho, se manifesta, bate o pé no chão, levanta a mão, fica em pé, dá glória, sela com a oferta a palavra. Se é para você, meu filho, reaja ao altar aqui, que até meia-noite a gente vai embora. Número 1, essa aqui é muito legal. A literatura apocalíptica era para ser lida como repetível. A literatura apocalíptica, quando os judeus pegavam a escritura para ler, eles tinham que ler com um sentimento. Isso pode acontecer de novo. Vou repetir. Quando eles liam um texto como esse, eles tinham que ler com um sentimento. Vai acontecer de novo. Vou repetir até alguém entender isso aqui. Quando eu vou ler um texto apocalíptico desse, eu tenho que ler com o intuito, com o sentimento, pode acontecer de novo. E aí eu vou dizer assim, eu vou ler esse texto hoje, acreditando que pode acontecer hoje aqui de novo. Então, quando eu leio o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu não leio uma história. Glória! Eu não leio um fato histórico que aconteceu, mas meu coração lê, faz de novo hoje na plenitude. Sinto Deus aqui nesse negócio. Glória, aleluia. No dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. E de repente, eles ouviram do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Foi legal isso, né, irmão? Que experiência, a glossolalia e tal, e tenta explicar os eventos, tipo assim, passou. Não, eu não estou nessa. Eu gosto da palavra, de repente. Eu gosto da palavra subitamente. Glória, aleluia. De repente, ou seja, eles não estavam no script de hoje, aleluia, mas uma coisa aconteceu. E
os intensos hoje, quando leem essa palavra, estão acreditando. Faz de novo em 25. Derrama de novo a tua glória sobre... Então, quando eu leio Ezequiel, eu tenho isso aqui. Que Deus não disse para ele assim, ó, tal dia vai acontecer. Deus não deu a data. Quando Deus não dá a data, meu filho, eu fico esperando. É hoje, amanhã ou depois de amanhã. E aí, de vez em quando eu estou sozinho aqui na igreja, que não tem ninguém orando comigo, ou tem algumas pessoas que eu sei que entenderiam se algo acontecesse, tipo Tiago, assim. Aí eu oro a Deus e falo assim, Senhor, hoje é um bom dia, hein? Hoje é um bom dia para o senhor fazer aquele negócio que o senhor falou, hein? Tem ninguém aqui, se eu ficar igual morto aqui, ninguém vai saber, ok? Aleluia! Então, o livro de Ezequiel me fala da maior manifestação de glória, talvez a maior manifestação de glória do Antigo Testamento, que alguma coisa semelhante a essa é a descida de Deus sobre o Monte Sinai. Ninguém viu uma glória tão tremenda, tão poderosa como Ezequiel. Alguns rabinos se debruçam sobre capítulo 1 e 2, 25 anos para tentar compreender de verdade isso aqui. Porque ele vai ter uma visão, um deslocamento. Olha só, no Monte Sinai era Deus casando com Israel. Mas ali, aleluia, ali dentro do cativeiro babilônico era um homem, era a comitiva. Aquilo ali, capítulo 1 e capítulo 2, é mostrando o deslocamento do trono da divindade. Aleluia, a comitiva celestial veio por causa de um homem. Oh glória, aleluia, oh aleluia, oh glória. Por causa de um homem veio aquela manifestação ali. Se por causa de um homem o trono pode se manifestar, oh glória, o que não pode acontecer com um monte de gente que deseja ver a glória? Alguém aqui que deseja ver a glória de Deus hoje, pelo amor de Deus, manifesta para o céu o seu desejo aqui. Segunda coisa que eu vou entender com relação a isso. Primeiro vai se repetir. Pode se repetir. Segunda coisa, que a manifestação de glória, de repente, não se dá no melhor momento da sua vida. Não é quando as contas estão pagas. Não é na ausência de doença. Não é quando tudo funciona, quando tudo está de acordo com aquilo que você quer. Por quê? Porque estava havendo o maior caos sobre a vida da nação. A deportação do povo santo agora para o cativeiro babilônico. Foi feita em 3 etapas. 605, 597 e 586 a.C. Na de 605, Daniel vai ser deportado. Na de 597, Ezequiel vai ser reportado. Vai ser deportado. E a terceira, Jerusalém, o templo vai ser destruído. No meio dessa desgraça, no meio do cativeiro babilônico, a glória se manifesta. O nosso país vive um momento terrível. A balança da justiça está desequilibrada. O errado ficou certo e o certo ficou errado. Às vezes nós olhamos algumas coisas acontecendo no nosso país que a gente olha e diz assim, não tem jeito. Acabou. O mal tomou conta do governo que eu quero dizer, da direção do país. Aleluia. E muitas das vezes as pessoas olham para baixo. Mas eu quero dizer para você, que no meio da luta da sua vida, no meio dos momentos mais complicados da sua vida, a glória pode vir preencher lacunas. Oh glória! Então não espere momentos favoráveis para Deus se manifestar. Aleluia. Que seja hoje. Oh glória. Que seja agora. Aleluia. Oh glória. Alguns de trás devem estar dizendo,
assim, eu vou esperar eu ficar mais velho para a glória se manifestar, mas eu acho que ali no meio tem alguém para dizer, que seja hoje, que seja agora, aleluia, ó glória, eu vou repetir até alguém se manifestar, que seja hoje, que seja agora, que a glória se manifeste na minha juventude. O nome Ezequiel é um apelo de fé e afirmação. Oh glória, isso aqui é bom. O nome dele pode ser um apelo de fé, um apelo que isso aconteça, ou pode ser uma declaração. Você tem dois braços, qual que é o mais importante? Os dois. Aleluia. Se perguntarem qual é a asa mais importante do avião, as duas. Então quer dizer, irmãos, que na minha mão direita há um apelo, mas na minha mão esquerda há uma afirmação. Aleluia, qual era o apelo? O significado do nome dele? Que Deus fortaleça ou que Deus endureça. Isso aqui, irmãos, é um apelo. Que Deus me fortaleça. Mas também pode ser uma afirmação. Deus fortalece. Eu não sei qual é o teu estado de espírito hoje, seja da mão direita, seja da mão esquerda, aleluia, que Deus vai me fortalecer. Eu estou na luta danada, eu estou fortalecido por Deus. Eu não sei qual é teu momento, mas eu quero dizer, aleluia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Qual é a idade que esse cara vai profetizar? Joséfo vai dizer que ele tinha 8 anos. Outros pais da igreja apostólica, 30 anos. O que o senhor acha, pastor Valber? Somos dois e divide por 2. Porque um sacerdote exercia seu sacerdócio a partir dos 30. Se ele não era sacerdote, então ele não podia ter 30. Então quer dizer que Ezequiel era um jovem. Ô glória, alguém pegou aí. E é por isso que eu vim pregar hoje. Deus não começou a falar com um coroa de 70 anos. Deus começou a falar com jovens. Deus começa avivamentos com jovens. Deus começa avivamentos com jovens firmes, com jovens destemidos, com jovens que acreditam. Ezequiel era garoto, mas estava tendo revelação. Daniel era garoto, mas estava na corte. Oh glória! Qual é a beleza da infância? A inocência. Qual é a beleza da juventude? Força e intensidade. Qual é a beleza da maturidade? Transição da força para a sabedoria. Qual é a beleza do ancianato? A sabedoria. E quem Deus vai usar nesse tempo? Um bom corte. Quem Deus vai usar neste tempo? Aqueles que cultivem a singeleza da inocência com a intensidade da juventude, buscando uma sabedoria que ainda irá chegar. Deus busca alguém de coração inocente. Deus não quer que você seja um velho de 15 anos. Ah, pastor, eu gosto de culto de jovem aquilo. Pastor, ninguém se mexe. Porque nós temos que estudar a palavra. Ah, pastor, aquele negócio dos garotos, aquelas crianças que ficam pulando na igreja, eu não gosto. Então, meu filho, procura outra igreja. Não. Os jovens que estão debaixo do meu cuidado são alegres. É isso mesmo, pode gritar, pode. É isso mesmo. É isso aí, ó. Deixa eu dizer para você. Deus não se apaixonou por Davi quando ele era rei. Deus se apaixonou por Davi, pelo garoto que cuidava das ovelhas no campo.
Só que o garoto Davi se perdeu na capa do rei. Deus quer que você tenha a capa do rei, mas no coração de pastor. Aleluia, oh glória, oh glória. Tenha a intensidade da tua idade, mas tenha a pureza do coração ainda, oh glória. Buscando, eu ainda vou ser sábio como ele, enquanto eu não sou sábio quanto ele. O que você tem? Tenho intensidade, eu sou intenso naquilo que eu faço. Tem intenso hoje aqui. Eu vejo umas artes que vocês fazem para esses eventos, eu falo, Jesus, que troço feio, meu Deus. Eu acho que era Fábio, que era líder de... Evangelista Fábio. Que era evangelista, que era líder de jovens de São Gonçalo. Gente, mas pensa nos troços feios que Fábio fazia para aquelas coisas para tirar foto no fundo. Cara de um negócio, cara de outro, 50 carinhas do negócio. E a garotada acha aquilo maravilhoso. Aí o pessoal da mídia daqui fala assim, pastor, o senhor já viu isso, pastor? Eu falo, já. Aí eu vou e mando... Antigamente eu mandava fazer uma arte separada já, para mostrar para Tiago. Aí Tiago vinha e falou assim, aqui Tiago, olha isso. Bem quadradona. Entendeu? Intenso, a foto do pregador. Mas isso é uma arte legal para um cara de 54 anos. Eu não posso querer que o rótulo deles seja, eles com 16, 17, 18, 19, 20 anos, tenham mesmo gosto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vou falar para a mãe e para o pai dele que está aqui. Vocês conhecem uma marca de roupa chamada Ricardo Almeida? Coloca na internet. Agora não. Pesquisa Ricardo Almeida. Procura para ver quanto custa um mocassim da Ricardo Almeida, para tu ver. Um sapatinhozinho da Ricardo Almeida. Se não estão uns 2.500 aí para frente, um sapatozinho. Eu peguei um mocassim da Ricardo Almeida que eu ganhei, azul marinho, com sola branca. Engraxei, limpei, tudinho direitinho. Trouxe para um indivíduo aqui da igreja. Eu trouxe para um, mas eu olhei na porta e falei assim, vou dar para esse menino, que esse menino tem futuro. Olhei assim, quanto você calça, meu filho? Ele falou assim, 41. Eu fui lá, entreguei para ele, eu falei assim, pô, maluco. Esse garoto vai usar agora um mocassim da Ricardo Almeida. Ele pegou, olhou, aí falou assim, obrigado, pastor. Faz meu estilo, não. Eu falei, Aí usa conga. Eu gosto de conga. Eu falo assim, tem que morrer uma criatura dessa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tem 20 anos, eu tenho 54. Entendeu? Aí vem para a igreja com as calças que cabe 3 dele, uma camisa que bate 2,5 dele, e o pior, as garotas da igreja, é muito lindo. Eu falo, meu Deus. A mãe fala assim, é muito lindo da mamãe. Mas é gosto. Gosto. É gosto. No entanto, eu dei um dia desse aí, para o pastor Ailton, ele estava procurando, ele falou assim, pastor, gostei daquele que o senhor estava lá no púlpito. Aí eu falei, Senhor, sangue de Jesus tem poder, daqui a pouco vai rasgar o meu. Eu falei assim, eu tenho um lá e eu vou te dar, tá? Aí eu dei para ele, uau! Sabe por quê? Ele está caminhando para a terceira idade. O que eu quero mostrar para você com relação a isso? Deus tem uma vaga para você no time dele. Vou colocar aqui. Procura-se jovens disponíveis para Deus usar. Manda seu currículo. Fala sério. Não. Cadê? Quem tá daqui da igreja? Quem está tocando bateria? Quem é?
Quem é? Quem? Oh. E daqui da igreja, quem está tocando teclado? Toca aí, quem vai tocar teclado aí? Aleluia. Vou mandar de novo. Aleluia. Procura-se jovens para serem usados pelo Senhor. Mande seu currículo para o endereço céu. Alguém hoje se candidata a ser usado por Deus hoje aqui? Mas muitas das vezes, nem sempre Deus vai fazer do jeito que eu quero. Porque eu acho que tem que ser de uma forma, eu acho que tem que ser daquela maneira ali. Ele vai me usar daquele jeito, daquela forma. Vai ser igual o pastor, vai ser igual a pastora. E eu vou dizer para você, nem sempre vai ser assim. Sabe por quê? Porque Ezequiel era filho do sacerdote Buzi. Um filho de sacerdote não tinha como escolher profissão. Ele não seria padeiro, não seria sapateiro, não seria pedreiro, não seria marceneiro, não seria mecânico. Ele tinha que ser sacerdote, porque sacerdócio não é vocação. Sacerdócio era questão de genealogia, de DNA. Você não poderia querer ser sacerdote, você teria que nascer sacerdote. Então ele nasceu para ser sacerdote, ele foi treinado para ser sacerdote, ele sabia identificar o animal, ele sabia matar o animal, ele sabia esfolar o animal, ele sabia oferecer o quanto tempo tinha que assar, o que tinha que assar, o que não podia ser assado, o que tinha que ser jogado fora, o que tinha que estar no altar. Mas de repente, irmãos, o caos se estabelece e ele vai ser levado cativo e lançado junto ao rio Quebar. E no rio do Quebar não tem templo. E aonde não tem templo, não tem sacrifício para ser oferecido. Se não tem sacrifício, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Eu nasci para ser sacerdote, a desgraça veio sobre mim, Deus me tirou de um lugar e me colocou no banco sentado, eu não tenho oportunidade, mas diz a palavra de Deus, que Deus vai ressignificar seu ministério. Você não será sacerdote, mas você vai ser profeta. Oh glória, aleluia, vocês me entenderam aqui? Você não será sacerdote, mas você vai ser profeta. Não é do jeito que você quer, não é da maneira que você quer, mas Deus te direcionará. Oh glória! Elemanto calamarabacia. A faculdade fechou a porta. Você tentou 5 vezes ir para aquele concurso público, lá para aquele lugar. Deus fechou a porta porque disse: tu não é mais bancário, tu não vai ser isso, tu vai ser profeta, tu vai ser chamado para o altar, tu vai viver do altar. Oh glória! Por quê? Porque Deus sempre tem a pessoa certa no lugar certo. Existe uma geografia para você. Existe uma geografia para você. Vou repetir. Existe uma geografia para você. Existe uma geografia para você. No caos da nação, Deus precisa espalhar as pessoas no lugar correto. Vou dizer para você, Deus não quer acúmulo excessivo em Itaboraí. Deus quer espalhar os profetas por todo o ministério. Oh glória, oh glória. A unção que está aqui, Deus quer espalhar para as 12 unidades. Deus quer colocar desde Teresópolis até Lisboa a unção sendo derramado, porque Deus tem pessoas certas para esses lugares. Irmão, oh glória, aleluia. Se alguém concordar com essa palavra, por favor, reaja. Não terá cadeira vaga em nenhuma das unidades, porque Deus levantará os profetas certos para esses lugares. Presta atenção. O couro está comendo em Jerusalém.
Deus disse, ó, vai destruir a cidade. Lembra que eu comecei a primeira deportação, 605, a segunda 597, a terceira 586. Quando o couro comeu, Deus deixou um coroa. Deus deixou um coroa mais forte, mais robustecido, camarada com firmeza. Deus deixou Jeremias na cidade. Deus leva um garoto adolescente para a corte, Daniel. E Deus leva um jovem para estar entre os cativos junto ao rio Quebar. Deus espalhou os... Vamos ficar todo mundo junto. Vamos ficar todo mundo junto. Vamos ficar todo mundo junto. Tiago, que é isso aí? O sonho de Tiago é isso. Quando todo culto jovem tem esse pastor, todos esses pastores da plenitude, né, pastor? Dando suporte, aleluia pra gente. Mas às vezes não vai ser assim. Por quê? Porque Deus levou um para um lugar, Deus levou para outro, Deus levou para outro. Mas pastor espalhou, mas a unção que está aqui, ela acompanha para lá, ela acompanha para colar. Então você só vai migrar de lugar para outro para ter a confraternização da unidade. Vocês não migrarão de um lugar para outro por causa de ausência ou de deficiência ou falta. Não, pastor, eu tenho que sair daqui para ir lá porque lá tem, aqui não tem. Não, aleluia. Deus tem um profeta para esse lugar. Deus tem um Jeremias, Deus tem um Daniel, Deus tem um Ezequiel. Vou repetir. Deus tem um Jeremias, Deus tem um Daniel, Deus tem um Ezequiel. E agora para as meninas, Deus tem as suas Déboras. Olha só, o coroa, que é Jeremias. Jeremias está ministrando antes, durante e depois. Jeremias está segurando as pontas, dizendo: se convertam para que não aconteça a destruição. Ele está durante a destruição para não deixar apagar a chama no coração daqueles, e vai ficar quando os miseráveis ficam. Porque quando está tudo bem, tem profeta para todo lugar. Mas eu quero ver os profetas de verdade quando tem meia dúzia assistindo. Eu quero ver o profeta de verdade quando tem 20 jovens só no culto, aleluia. Eu estou triste porque não tem a multidão. Profeta de verdade acende a chama dos 20, porque sabe que os 20 incendiarão a seara dos filisteus. Mas Deus tem um Daniel. Deus tem um Daniel. Garoto cabeça. Garoto inteligente. Garoto cheio de Deus, de firmeza, de propósito. Que diz assim: eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Papai não está aqui, mamãe não está aqui, o pastor não está aqui, Tiago não está aqui, Nádia não está aqui, fulano não está aqui, eu vou enfiar o pé na jaca. Não, eles não estão aqui, mas o Espírito está aqui. Glória, glória, detalhe, aonde que ele mora? Em Babilônia. Aonde que ele mora? Em Babilônia. Vocês sabem que Daniel nunca mais botou os pés em Jerusalém? Ele não botava os pés em Jerusalém. Ele morava na Babilônia, mas se movia pelo fuso horário de Jerusalém. Vou repetir. Ele mora em Babilônia, mas vive pelo fuso horário de Jerusalém. Porque 3 vezes por dia ele abria a janela em direção ao templo. Não me importa onde eu estou, a minha ligação está lá. Glória. Não importa onde eu estou, mas eu estou ligado lá. Eu estou em Porto, mas estou ligado lá. Eu estou em Lisboa, mas estou ligado lá. Eu estou em Teresópolis, mas estou ligado lá. Eu estou em São Gonçalo, mas eu estou ligado lá. Já Ezequiel vai junto ao rio Quebar. É a turma que quebrou o pau, que está fora de casa agora. Tinha a galera que era tudo rico, morando bem, e agora estão aonde? Estão no cativeiro. E quem é esse cara agora? É o cara que ressignifica. Ou seja, há uma triangulação.
Eles não estão juntos de corpo, mas estão ligados no espírito. Esse é o segredo de igreja grande. É estar longe fisicamente, mas ligados espiritualmente. Por quê? Jeremias é o velho e está orando. Ô Senhor, Deus diz, escreve. O período de cativeiro é de 70 anos. Ele vai e escreve o pergaminho. E havia correspondência entre Jerusalém e a Babilônia. Esse pergaminho vai para onde? Vai chegar na mão de Daniel. E Daniel vai orar e vai falar assim: opa, palavra do profeta, ô glória, palavra do profeta. Se o profeta Jeremias falou, eu pego. Se o profeta Jeremias falou, eu pego. Ele pega o pergaminho depois de 70 anos e apresenta Jesus. Tu falou com o profeta que o cativeiro era de 70 anos. Começa, Senhor Deus, a fazer um movimento na terra de acordo com o que o Senhor falou com o teu servo. Se tivesse uma foto do pastor Josué e do pastor José aqui, que eu ia dizer: Senhor, o que tu prometeu a eles, começa a realizar agora. O que o Senhor prometeu a eles, começa a realizar agora. Quando ele vai, Ezequiel, quando vai profetizar sobre os de Tiro, ele vai falar assim: tu porventura é mais sábio do que Daniel? Deus diz através de Ezequiel: ainda que no meio da cidade tivesse 3 justos, Noé, Jó e Daniel, eu ainda destruiria a cidade. Ainda que tivesse 3 justos, Noé, Jó e Daniel. Ezequiel sabia que Daniel era sábio e justo. Ezequiel sabia de onde ele estava. Um está no palácio, outro está na beira do vale. Um está no palácio, outro está na beira do vale. Aquele tem sabedoria, tem justiça, o de cá tem unção. O de lá tem revelação, o de cá tem unção. Porque não importa onde você está, no lugar rico ou no lugar pobre, se está na favela ou na zona sul, o Espírito não escolhe lugar por causa de dinheiro. O Espírito escolhe lugar por causa de pessoas. Oh glória! Deus não é americano. Deus não é americano. Deus não é americano. Deus também é de Itaboraí. Deus é de Niterói. Deus é de São Gonçalo. Cadê você? Deus é de Teresópolis. Deus é Deus de Portugal. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou fazer uma pergunta. Se alguém realmente se candidata, se manifesta aí. Aonde estão os candidatos a jovens profetas hoje? Reagem. Estratégias para se paralisar profeta. Jeremias é jogado na cisterna e esbofeteado. Entra em crise porque quando ele pregava, ele mesmo falava assim: Senhor, quando eu abro a boca, a mensagem que sai da minha boca é muito dura. Daniel corre risco de morrer junto com Mesaque, Sadraque e Abednego. A mensagem de quinta-feira. E os magos da corte imperial. É jogado na cova de leões. É esquecido na época de Beltesazar. Ezequiel sofreu o desprezo do povo por causa da mensagem pregada. Aí Deus falou para ele assim: vai lá e prega. Anda pelas ruas de Sacramento e prega. Anda lá na Floral e prega. Sobe o caramujo e prega. Aí ele fala assim: quero, ouçam que é Deus, deixa de ouvir. Mas Senhor, então por que eu vou pregar? Para que eles saibam que houve um profeta no meio deles. Para que eles saibam que houve um profeta no meio deles. Com Amós foi o contrário. Com Amós foi uma proposta. Qual é a proposta? Sai daqui e vai para um lugar melhorzinho, filho.
Você está pregando aqui em Israel contra o bezerro, vai para Judá, o pessoal lá vai aceitar você. Sai daqui, vaso. Vai para lá. Lá você vai comer, lá você vai ganhar dinheiro para você vai comer teu pão lá, e a mensagem não vai ser contrária. Querem tirar você do lugar que Deus te colocou. Não tem uma oposição, porque a oposição faz o camarada forte. É no fogo que se forjam os verdadeiros profetas. Ô glória, eu vou repetir, irmão. Tem uma palavra profética de um livro, acho que é extra bíblico, que diz assim: quanto mais você sangrar no treinamento, menos você vai sangrar no ringue. Deixa eu te falar, filho. Quanto mais você sangrar no joelho, menos você vai sangrar aqui no altar. Tem gente que não sangra no joelho, sangra aqui, porque aqui sobe sozinho. Sangra ali, aleluia, porque quando você subir aqui, tu não sobe sozinho. Quando você não subir sozinho, você abre a boca e ele fala por você. Ô glória! Quando você abrir a boca, ele fala por você. Eu quero declarar, a minha oração nesses dias tem sido a oração que Catherine Kuhlman dizia: Senhor, Espírito Santo, se o Senhor não subir naquela plataforma, não me permita subir. Eu só subo naquele lugar se o Senhor subir comigo ali. Quando que acontece capítulo 1 e 2? 5º ano. Quantos anos? 5. Na terceira conferência tu está desanimado já. 23 foi uma bênção. Você esperou que 24 fosse decolar. 25 deu uma murchada e você já está cansado. Mas é o dia de falar assim, no 5º ano. No 5º ano, porque Deus espera gente persistente. Não é gente que desanima. Tem gente que se for agora eu tô, daqui a pouco eu não tô mais não. Aleluia. Eu tô naquela parada que o moço cantou aqui. Até que, aleluia, vai Diego. Até que ele venha. Eu vou clamar até que ele venha. Até que ele venha eu vou orar. Até que venha eu tô às 5 da manhã. Até que venha eu tô no jejum. Até que ele venha eu tô na oração. Até que ele venha. Irmão, eu não determino quando. Escute isso. Eu não determino nem o quando, nem o como. Como ele vai fazer? Quando ele vai fazer? A única coisa que está no meu controle é o lugar. A única coisa que está no meu controle é o lugar. Aonde ele vai me achar? Se ele me procurar, pode ter certeza, vai achar na Fenda da Rocha. Ô glória, ali me entendeu, ô glória, aleluia. Se ele me procurar, ele vai me achar na Fenda da Rocha. Ô glória, ele vai me achar na Fenda da Rocha. Eu estou aqui te esperando. Hoje, eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei se ele vai derrubar a parede, eu não sei se vai ter um vento aqui dentro, eu não sei se vai ter gente arrebatada. Eu só sei que o lugar é esse, ô glória. E quem sabe pode ser hoje, e quem sabe pode ser agora. Pastor Ailton entendeu, aleluia. Quem sabe pode ser hoje, quem sabe pode ser agora. Do que? Do Espírito tomar a sua vida de uma forma extraordinária. Como é que eu espero? Você cantando, não tem um hino que fala assim: como eu espero o dia em que verei. Tá. Como é que eu espero? O que tem no espaço gourmet? Para beber. Tem suco não? Para aí, bonito. Eu fui pregar na igreja. Você que foi comigo? Quem foi comigo? Foi o André? Foi o André. Foi o André. Que não passava de 70 km por hora. Foi o pastor André. Aí chegou lá no altar. Aí botaram um negócio assim para eu beber. Aí tava aquela coisa embaçada assim. Uma água embaçada. Aí eu olhei que eu tava com a sede maluca. Aí eu olhei aquele negócio embaçado, né? Aquela água meio turva. Aí eu olhei assim e falei assim: aí irmão, o que é isso aqui?
Aí o cara falou assim: não vou falar, surpresa. Aí eu falei assim: água de coco. Aí eu olhei para ele assim: para quem gosta, meu filho, é uma beleza. O cara, por quê, irmão? Ele achou que ele estava abafando, mas eu não gosto de água de coco. Mas, irmão, eu também não gosto de quiabo. Não, quiabo não é de Deus. Mas João é a minha versão aprimorada. João já está comendo quiabo, irmão. Então, irmãos, às vezes a gente fica: tem água de coco? Eu só espero assim. Tem que ter todos os instrumentos, todo mundo na mesma frequência. As luzes, tem que estar legal, hein? Não sou eu, meu filho, nem é assim que eu espero. Não é com braços cruzados. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele quiser, ele vem aqui. Se ele quiser, ainda vou pensar. Eu não sou assim não. Você, se você acha. Uns falam assim: eu boto ali na parede e falo: tu tem que me abençoar. Eu falei: eu não. Quando eu espero ele, eu fico na expectativa. Eu provoco ele. Eu obedeço a ele. Até que ele venha. Vou repetir. Eu fico na expectativa. Oh glória. Eu levei 10 pastores comigo para São Paulo. 10. Falei assim: vou um dia antes para levar esses pastores comigo para dar um passeio. Ninguém gostou do lugar que eu levei. Tudo borocochô. Só o pastor Renan que entendeu o mistério. Mas não era brincadeira. Sabe por causa de quê? Nenhum deles estava na cabeça: vamos passear. Todos os que saíram daqui só estavam com foco: buscar. Não queria saber se o lugar era bonito, se o hotel era bom. A única coisa: eu quero, eu vou. Teve um cara, um australiano, irmão. Peraí, escuta aí. Teve um australiano. Vem cá, meu filho, vem cá, chega aqui. Tô esperto, né? Ok? Se eu falar para cair, tu cai. Beleza? Amém ou não amém? Amém. Então, pô, olha para mim aqui. Aí tinha um australiano. O mistério do australiano é assim. O australiano segura aqui, ele ficava assim. Falando sério. Uma descarga elétrica, parece que aquele choque. Como é que é o nome daquele desenho? Super choque, era super choque, isso mesmo. Aí ele fazia assim, ó. Saiu o garoto, cai. Quando o evangelista Fábio viu o garoto cair, pode levantar, meu filho. Fábio ficou assim. Aí eu olhei pro lado e falei: saquei. Falei assim: vai, Fábio, vai. Eu doido para ver. Vai, Fábio, vai. Vai, Fábio. Aí, Fábio: vou mesmo, hein, pastor? Eu vou mesmo, hein? Eu falei: vai, meu filho. E Fábio foi para lá. Aí o G-Shock, como é que é o nome da coisa? Super Choque. A bateria foi acabando. Orou por 1, 2, 3, 4, 5. Chegou na vez de Fábio. Mas Fábio voltou mais decepcionado. Pô, pastor, na hora que eu cheguei, descarregou a bateria. Aí eu fiquei com pena dele. Falei: poxa vida, tadinho de Fábio. Depois dessa aqui, o pneu do garoto aqui vai esvaziar. Aí começou o louvor. Falei assim: você quer saber o negócio? Eu não vou esperar por ninguém. Falei assim: eu não vou esperar por ninguém. Começou o louvor, eu falei assim: vem cá. Comecei a dar mão. Peguei todos eles assim, bolei eles aqui. Fechei a mão. Falei: pronto, queria o australiano aí. Deus chamou de Itaboraí. Sabe por quê? Tem pastor Renan também. Eles ficavam assim na ponta da cadeira. Aí quando falaram esse negócio, transferência de unção, saíram tudo correndo. Aí o pastor: volta todo mundo para o seu lugar, que eu não chamei ninguém. Volta todos eles. Sabe por quê? São pastores, dirigentes de igreja, 10, 20, 30 anos de igreja, mas todos eles estavam o quê? Com expectativa. Oh, glória. E uma coisa que eles entenderam:
Expectativa sem provocação não funciona. Oh glória! Não adianta você ter apenas expectativa se você não provocar. Eu vou clamar, eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou levantar a mão, eu vou dizer glória, eu vou dar aleluia, eu vou provocar até que Ele venha, até que essa unção que eles estão falando venha, até que essa glória venha. Termino agora. Como foi essa manifestação? Primeiro, o texto diz: ele estava junto do seu povo, junto ao rio Quebar, e a mão veio sobre ele. Ele estava no meio do seu povo. Oh glória, aleluia. Olha para o lado aí, vaso. Toca em 1, 2, 3, não fala nada não, só toca. Aleluia, toca nele. Sabe o que é? Sabe aonde você está? No meio do povo do Senhor. Tiago já pegou. Oh glória. Aonde Ezequiel estava? Junto ao rio Quebar, no meio do seu povo. Então, se tem alguém aqui no meio do povo do Senhor, a mão do Senhor pode descer sobre você nessa noite. A mão de Deus pode descer sobre você. Vem comigo aí, aleluia. Então ele estava no meio. Começa aí, meu filho. Ele estava no meio do povo. Ele estava no meio do povo e de repente a mão de Deus desceu. Oh glória! De repente a mão de Deus desceu. Joga essa mão para cima aí, em nome de Jesus. Que a mão de Deus desça sobre vocês hoje neste lugar. Que a mão de Deus desça sobre vocês hoje aqui. O que ele começou a ver? Ele começou a ver uma nuvem de tempestade. Mas, oh glória, ele viu uma nuvem de tempestade, mas dentro da nuvem tinha fogo. Ele viu uma nuvem de tempestade, mas dentro da tempestade tinha fogo. Aleluia, tinha movimento, mas dentro do movimento tinha fogo. Oh glória, dentro do movimento tinha fogo. Dentro do movimento tinha fogo. Do meio do movimento saem 4 seres. Shepakalaia, Eralandarabakalaua, Sebe Andaraia. Aparecem seres. Esses seres têm 4 rostos, 4 asas, pés como de bezerro, a planta do pé do bezerro, mas os pés de cobre, que quer dizer que eles são santos. 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 Todas as áreas da vida da juventude vai ser santificada. Todas as áreas da sua vida santas. Espírito Santo, alma santa, emoção santa, corpo santo. Qual é a aparência deles? Brasas de fogo. Brasas de fogo e como lâmpadas. Oh glória, escuta isso. Qual é a aparência? Qual é a aparência? A aparência dele era de fogo. Fogo. Era fogo e tinha luz. Fogo. Ele tinha fogo. Escuta isso. Presta atenção aqui. Tudo de novo. Escute isso. Fogo. Faz a mesma. Olha para eles. A mesma coisa que eu fizer, olha para o lado assim, estrábico. Olha para mim, né, filho? Isso. Como é que você vai saber o que eu estou fazendo? Aleluia. Fogo, faz, filho. Fogo. Eu tenho fogo. Ele ali tem fogo. Oh, glória. Eu tenho fogo. Ele tem fogo. Eu tenho fogo. Aleluia na cabeça. Eu tenho fogo. Ele tem fogo. Muito legal. Eu tenho fogo. Ele tem fogo. Mas o texto diz que entre eles havia fogo. Eu tenho fogo individual, ele tem fogo, mas nós dois temos fogo. Aí no meio dessas cadeiras, entre vocês tem fogo. Oh glória, se você encostar a mão em alguém agora, você vai perceber, tem fogo. Ah, meu Deus do céu, não tem ninguém ligado aí. Se você encostar em alguém, você vai perceber, tem fogo, 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 tem fogo. Entre eles tinha fogo.
Vocês estão prontos? Vocês estão prontos, plenitude? Vocês estão prontos, plenitude? Escute. Primeiro vem arcanjo. Porque arcanjos, guardiões. O texto fala que Deus sobe querubins. É a tampa da arca. Agora presta atenção. Quando os seres chegam, saem rodas que tocam no céu e na terra, de tão grande. E essas rodas têm olhos por dentro e por fora. Rodas dentro de rodas. Vou repetir. Rodas dentro de rodas. Rodas dentro de rodas. O que significa isso? O trono, o mar de vidro se apoia sobre as rodas. Querubins guardam. As rodas são a base. A roda é a tipificação dos 7 Espíritos de Deus. Olhos que tudo veem. Olhos pela frente, olhos para trás, olhos para o lado, olhos para dentro. Oh glória! E o nome das rodas são Galgal. Galgal quer dizer que gira. Quer dizer que é movimento. Movimento. Oh glória, aleluia. Tiago já pegou aqui. As rodas são símbolo do Espírito. E o Espírito está em movimento. 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 Aonde o Espírito está, existe movimentação. Por isso um dança, outro pula, outro bate o pé, outro grita, porque onde é o Espírito? Quando ele viu isso? Quando ele viu isso, moçada? Uau! Aí, tá vendo, Vasco? Eu tive uma visão, hein? Eu tive uma revelação, hein? Eu senti um arrepio, eu caí lá dentro, hein? Não, o texto fala, ele cai com o seu rosto. Ele não cai para trás, ele cai com o rosto. O peso da glória não faz eu ficar assim. O peso da glória me faz assim. O peso da glória te quebra. O peso da glória te coloca em prostração. Oh glória, é o peso da tua glória. É o peso de glória. Por isso quando eu vejo gente com o nariz em pé, tirando onda de alguma manifestação, não é Deus ali não. Porque aonde Deus está, meu filho, oh glória. Quem sou eu, miserável homem que sou? Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Avivamento não vem pelo que você vê, mas pela reação ao que você vê. Como você vai reagir ao que está acontecendo aqui? Aleluia. Não é você ficar emocionado por causa de hoje, mas é vocês saírem daqui, aleluia. São Gonçalo nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Porque vocês entrarão lá cheio de fogo do Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Niterói, aleluia. Florália, Santa Bárbara, Sacramento, aleluia. Morro do Céu, Titioca, Caramujo, região oceânica, não será o mesmo. Por quê? Porque jovens que foram tocados pelo Espírito. O que a gente vai receber, o que a gente está recebendo aqui, aleluia, não pode terminar na segunda-feira. Não pode terminar na segunda-feira. Não pode terminar na segunda-feira. Terça-feira tem mais, quarta-feira tem mais, quinta-feira tem mais, sexta-feira tem mais, sábado tem mais, ano que vem tem mais. Agora seria a mensagem propriamente dita. Agora, o tema da conferência. Ele está vendo tudo isso, ele cai por terra. Aí coloca lá o texto. O texto vai dizer assim, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, 2.
Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas ué, ele não está me mostrando? Ele já não está me mostrando? Ele já não estava mostrando coisa tão extraordinária? Ele está me mostrando o trono dele. Pode haver alguma coisa maior do que essa visão? Olha lá, olha o que o texto vai dizer, versículos número 2. Olha o que vai dizer o texto, 2. Então entrou em mim o Espírito. Antes o Espírito estava sobre. Agora Deus está dizendo: eu vou estar agora em você, oh glória. Antes eu me movia, aleluia, sobre, mas agora eu vou estar dentro. Eia, há uma experiência maior da parte de Deus para você. Oh, é o Espírito dentro. Escute isso. O último oráculo registrado de Ezequiel, vão dizer que ele tinha 52 anos de idade. Lá para o final da sua carreira, Deus vai mostrar para ele uma visão de vale de ossos secos. E Deus disse assim: vale de ossos que estavam sequíssimos. Sequíssimos quer dizer que sem tutano, não tem mais nada, secou, não tem jeito, não tem volta. Mas Deus pergunta para ele e diz assim: podem reviver esses ossos, meu servo? Filho do homem, pode reviver esses ossos? Ele falou: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Então profetiza. Profetiza aos 4 ventos. Profetiza aos 4 ventos. Profetiza. Veja, quem vai dar vida é Deus, quem vai reunir é Deus, mas quem vai falar é o profeta. É Deus que vai fazer, mas Deus está chamando ainda profetas para participarem. Oh glória, oh glória, oh glória. Alguém aqui do meu lado direito está entendendo? Deus é que vai fazer, mas Ele está chamando gente para cooperar com Ele. Oh glória, eu vi 4 mãos levantadas, vou falar de novo. Deus que vai fazer, aleluia, mas Ele está chamando gente para cooperar com Ele. Quem quer ser usado nesses últimos dias? E os ossos, o rebuliço começa a acontecer. Cada osso junta-se ao seu osso. Cada osso junta 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 ao seu osso. Carne, nervos, tendões, carne, pele aparece. E o texto fala assim: mas não havia vida neles. Não havia vida neles. Vou repetir: não havia vida neles. Não havia vida neles. Aí ele vai dizer assim: profetiza ao Espírito. Sabe o que significa isso? Do que eu coloquei em você no capítulo 2, vai ser usado agora para reviver. Aquela experiência do capítulo 2 tinha o objetivo no capítulo de número 37. Então o que Deus quer te dar hoje não é por sua causa, é por causa daquele povo lá fora que precisa do Espírito Santo. Você será apenas receptáculo de glória. Você será apenas receptáculo da unção. Dê suas mãos aí, que eu não vou chamar essa gente toda na frente cada hora. Não dá para fazer isso. Dê a mão. Eu não sei o que tinha Daniel, Jesus, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar.
Recebe, Candaramarabás. Quando você acende uma churrasqueira, você não precisa colocar fogo em todos os torrões de carvão. Basta apenas você acender um. Porque se acender um, esse um vai incendiar os outros. Um vai acender os outros. Oh glória, eu preciso de um aceso em cada fileira dessa. Eu preciso de um jovem aceso em cada fileira dessa. Porque se tiver um aceso, o fogo vai pegar de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. De frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Uma coisa que eu aprendi com Randy Clark, no VOA, com o pastor Gerson, com a pastora Karina, com esse pessoal, que não é força, é o Espírito. É o Espírito. Quem está aqui hoje é o Espírito. Não espere alguém te tocar. Não espere alguém fazer algo por você, vir para você para te socorrer. Porque o Espírito está em você e Ele está saindo aqui do altar para tocar em você aí. Aleluia. Eu vou orar e à medida que eu orar, meu filho, você sabe o que eu vou fazer? Abra a boca. Abra a boca e começa a glorificar. Uns vão começar a tomar choque, outros vão tremer. Aleluia, outros as pernas vão bambear, outros línguas estranhas vão começar a descer na sua boca. Aleluia, porque o Espírito faz como quer. Espírito Santo, nesta hora, Pai amado, eu preguei a tua palavra debaixo da tua orientação. Deus, essa juventude está na expectativa da tua manifestação e da tua glória. Pai amado, eu te peço, Espírito Santo, derrama do teu óleo agora sobre este povo. Derrama teu óleo sobre essa juventude. Renova a tua igreja agora. E à medida que eles derem glória, Pai amado, manda a tua glória para baixo. Faz assim, Espírito Santo. Abra a boca e começa a adorar. Abra a boca e começa a adorar. Abra a boca e começa a adorar. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Rebaixena, canta, ramanara, bassuia. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Pastores, me ajude, gente. Ande no meio dessa juventude, toca neles. Toca neles, gente, toca neles. Toca aí, toca aí, toca aí, Espírito. Wagner, Viviane, vai para aquele outro lá, ó, lá naquele corredor lá no canto, vai lá, toca neles lá. Ei, ó.
Rachoka marababas. Shekantarabakandoro seramandarakandarabas. Errakalabara sorianderebakalabarababa shuyanderebarabas. Gal, 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 mova-se, mova-se. Mova, Espírito Santo, no meio dessa juventude hoje. Mova-se no meio deles hoje, Espírito Santo. Mova-se hoje no meio deles, Espírito. Indomena suile, ele manorela no noro seme kawasai, inore kandore mayo se, renara contole si alabara kalase, tere manoro ko sierra lai, ralasso que barabashandoro calamais. Shalokie barakandara marasebe oralasye terra la chola barabakaloya suia. Equaliza as frequências, Senhor. Equaliza as frequências deste lugar. Derebarabasebe candarabas. Genarabacanto sierebacandaramaya. Levanta um exército poderoso hoje neste lugar, Espírito. Levanta um exército poderoso neste lugar, Espírito Santo. Desperta, Senhor. Seremenesebe calabarasute eramaia. Do liricanto sebe flac sai de rebidousia. Reface rebi canto sebe nascia. Nible que sebe conto sia labadaragaia. Doramacaça reble faço riandarabas. Luciana matute. Cavassi rompe que andaramaia, rompe-se de que nefaço ia, as águas do Zerabe descia, do Zerabe cantarabadaracalas. Faço que tarabacaua,
Jerememato Torosé, Nerecanta Saragauacia, Terevassuia Labarasaide, do Zerebidessé, Doracai, Chomasi, Andaraia, Sé, Ike, Plaque, Sute, Inarábia, Saide, Elebaraba Sol, Ya, Alaia Sa, Alaia Sai, Alaia Soia, Alaia Sé, Alaia Suia, Alaia Sarabalaia Sol. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui, por favor. Olhe para mim aqui. Olhem vocês para mim aqui agora. Essa reunião tem muitos intuitos. Tiveram muitos intuitos dessa reunião. Avivar jovens, dar direcionamento, redirecionamento, renovar forças da juventude, da liderança, abastecer, encher o nosso cântaro, oh glória. Mas também é para você que está afastado dos caminhos de Jesus, para você voltar para a presença do Pai. E você que nunca teve um encontro com Jesus, você chegar até o altar. Então nessa noite, jovens, me ajudem aí. Quem hoje precisa voltar para a casa do Pai, levante a sua mão. Aonde está você? Está escuro, eu não estou vendo aí atrás, estou sem óculos e ainda por cima. Me ajude aí. Aonde está a primeira vida que precisa voltar para Jesus aí? Ô glória, já está vindo ali, ó, ô glória. Vai trazendo, gente. Vem aí, quem tem? Aonde está a segunda, a terceira, a quarta vida para Jesus? Aonde está? Aleluia! Ô glória, está vindo outra aqui para o altar, ô glória! Aonde está a quarta pessoa? Cadê a quarta pessoa para Jesus? Baixinho. Quarta pessoa para Jesus, quarta pessoa para Jesus, aonde está? Vem aí do seu lado. O que você está vendo acontecer aqui hoje? Aleluia! Não é privilégio de alguns, é para você, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que vem para a presença do Pai, aquele que entrega a sua vida. Você que está longe dos caminhos de Jesus, é a hora de você voltar para a presença de Jesus. Cadê você? Cadê a terceira, quarta, quinta vida para Jesus? Jovens, olha aí do seu lado. Tem alguém aí do seu lado? Tem alguém do seu lado? Tem alguém do seu lado? Você que convidou alguém, pergunta a essa pessoa. Eu vou com você aí na frente. Eu vou com você até o altar. Eu vou com você até o altar para orar agora pela sua vida. Cadê? A hora não me permite ficar esticando isso. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Tem a terceira vida aqui, tem a terceira vida aqui. Cadê a terceira vida aqui? Jesus desamarra essa pessoa. Desamarra essa pessoa. Todas as obras das trevas contra a vida desse moço que está prendendo os pés dele sair desse lugar para vir aqui, seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. Cadê você agora? Cadê você? Aonde que está a terceira pessoa para chegar aqui no altar? Dá tempo mais, então ficar esperando. Enquanto a gente estiver orando, você traz aqui. Aleluia, oh glória. Vem Paulo Vitor, você que não fez ainda. Vem cá, vamos fazer essa oração aqui. Igreja, estenda sua mão aqui por essas vidas preciosas que estão aqui no altar de Jesus. Oh glória. São novas profetas na presença de Deus. O Espírito Santo vai enchê-las agora. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, não vai ser daqui a um ano. Deus vai encher a vida delas agora. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por ter convencido o coração delas
Nós te agradecemos, nosso amigo Espírito Santo, pela tua presença aqui nessa noite. Nós te agradecemos por ter atraído o coração delas aqui nessa noite. E nós te pedimos, Espírito Santo, enche elas nessa noite. Enche o coração delas, Espírito Santo. Tira toda tristeza, tira, Espírito Santo, todo espírito maligno e enche o coração delas. Enche a vida delas com o teu amor, com a tua glória, com o olho de alegria. Que os céus se abram, que os céus se abram sobre a vida delas. Elas irão transformar a casa delas, a família delas, a escola delas. Eu creio e obrigado, Senhor, por levantar elas, e que através da vida delas muitas outros jovens, escolas serão alcançadas pelo teu poder, pela tua glória e plenitude. Faz festa nessa noite.